basicamente, a gente precisa estar diante aqui do cenário, e que bom que agora a data de julho já está afastada. Mas acho que continua sendo irresponsável marcar qualquer data para retorno, porque a data precisa estar condicionada a dois fatores. Ao fato de que a gente esteja com a pandemia controlada e de que a gente tenha condições estruturais, físicas e sanitárias para que as escolas recebam os alunos. As escolas devem ser lugares de vida e não vetores de morte. Isso é essencial. A escola é, por si só, um lugar de vida. Nós não podemos, nesse momento da pandemia, desse desafio enorme, transformá-las em vetores de morte. Nós estamos falando da circulação de quase 1 milhão de pessoas pela cidade, de contatos que podem se tornar vetores de transmissão muito sérios se a gente não tiver clareza sobre o que está acontecendo nessa história. E aí é preciso ter planejamento. Desse ponto de vista, é um péssimo sinal de que a gente agora descubra que a data de 15 de julho não era bem assim, não foi ouvido quem devia ter sido ouvido. Eu fiz a pergunta às pessoas do governo que estavam aqui em nome do Conselho Científico na reunião da Câmara, e o subsecretário de Vigilância Sanitária respondeu que estava em diálogo com a educação para marcar essa data de 15 de julho. É ruim, é um péssimo sinal que a gente estabeleça, que a gente agora descubra isso. E é péssimo sinal ainda que não tenhamos vindo para esta audiência os termos deste decreto que sairá publicado só na quarta-feira. Sem que a gente saiba, a secretária... Desculpe, professor Célio, pois não? 1 minuto. 1 minuto, para encerrar. Era importante que a gente tivesse aqui a composição desse conselho, critério e etc. sobre isso, nessa história toda. Isso significa que a gente precisa ter, neste momento, condições físicas, os insumos e as estruturas necessárias para as escolas, condições de pessoal. É preciso dizer, vamos dobrar, triplicar, quadruplicar as equipes de limpeza? De onde virão os recursos? A lei de diretrizes orçamentárias não tem nenhuma previsão, é preciso que isso seja dito. De onde virão os recursos para isso? Quais serão os mecanismos de transparência? O Tribunal de Contas tem feito um excelente trabalho. Então, de condições físicas, de condições de pessoal. Como será, por exemplo, a ampliação do programa de saúde das escolas? Quantas pessoas mais terão que ser contratadas por concurso público? Porque não será uma necessidade temporária, mas será uma necessidade permanente. E, por fim, qual é o plano pedagógico? Qual é o plano pedagógico da retomada? São 3 elementos que é preciso ser feito. É preciso que seja discutido amplamente com a sociedade quais são os termos nesses 3 esferas: estrutural, de insumos e equipamentos necessários, de pessoal e do ponto de vista pedagógico. Por fim, não há retorno possível agora. E, na minha opinião, não há prazo a ser estipulado enquanto essas condições não estiverem sendo dadas. É irreal começar a falar agora, em segunda quinzena de agosto, sem que nada disso seja apresentado para nós. Precisamos, nessa altura do campeonato, de transparência, planejamento, democracia e defesa da vida acima de tudo. Obrigado.